fica dizendo aqui no meu ouvido, 7h44, Cacau, 6h44, você tá apressado para chegar logo o ano novo, é, Cacau? Não faça isso não, rapaz. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Falta bem pouquinho pra daqui, porque Cacau é apressado, viu? Tá doido pra chegar 2023. Sei que pressa é essa, rapaz. Pense numa pressa, rapaz. 6h45, agora 6h45. Cuidado não perder a hora. Eu mudo de assunto falando o seguinte. Fique atento à mudança nas regras de transição para 2023, com a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019. Muitas mudanças são implantadas todos os anos. Gabi Lima vai explicar agora quais são as mudanças nas regras de transição do INSS, da sua aposentadoria para o ano que vem. Gabi, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno, muito obrigada. Pois é, vamos falar então de aposentadoria. Vamos falar desse assunto que muito interessa as pessoas que estão planejando se aposentarem agora em 2023. É como você explicou, desde 2019, com a reforma da Previdência, passaram a existir então essas regras de transição e essas regras permanentes. Então, as regras de transição fazem com que a cada ano algumas pontuações novas passem a serem exigidas nesse processo aí de aposentadoria. Eu estou ao lado de Thaís Delfino, que é advogada previdenciária, especialista nesse assunto. Ela vai trazer algumas explicações para a gente, Thaís. Então, assim, rapidamente, para a gente entender essas regras de transição e permanentes, o que seriam? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os espectadores, né? O que acontece? Como vocês bem pontuaram, após a reforma, existem regras que a gente chama definitiva, que aí o que aconteceu na reforma? Foi retirada, né, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, passa a existir uma aposentadoria com idade mínima. Então, para aquelas pessoas que já estavam inscritas no INSS, na Previdência, antes da reforma, antes de novembro de 2019, não poderia haver essa mudança brusca de uma hora para outra, né? De repente, passar a não existir mais um tipo de aposentadoria. E aí, foram criadas exatamente essas regras de transição que servem para as pessoas que já estavam inscritas na Previdência e que não completaram o tempo para aposentadoria até a data da reforma. E é essas que têm essa alteração anual. Que aí, neste ano de 2023, a gente vai pontuar 3 situações, né? 3 regras que vão ter. A primeira é a regra para a mulher se aposentar, porque a mulher exigia-se uma idade mínima de 60 anos antes da reforma. Após a reforma, passa essa idade a 62 anos. E aí, o que a gente falou? Transição, né? Progressivo. Então, a partir de 2023, é que vai valer os 62 anos de idade mínima para a mulher, com 15 anos de tempo de contribuição. Porque todo ano, desde 2020, é aumentando 6 meses a cada ano. Então, 2023 passa a ser os 62 para a mulher, com 15 anos de tempo de contribuição, e permanece os 65 para o homem, na aposentadoria por idade. Quando a gente fala da aposentadoria, que seria por tempo de contribuição, vão ter alterações em 2 regras, que é a regra de pontos, né? A pontuação, ela passa a ser 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. Lembrando que, nesse caso, existe uma necessidade de um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres, que é aquele somatório de idade mais tempo mínimo, para chegar nos 100 pontos para o homem e 90 pontos para as mulheres. E a outra regra é da idade mínima progressiva, né? Aí, nesse caso, também é exigido um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. E a idade para o homem passa a ser 63 anos e para a mulher 58 anos. Então, essas são as principais alterações que a gente tem. Para 2023, achei importante você dar essa introdução para as pessoas que estão em casa, porque isso é um assunto que é um pouquinho complexo, né, para a gente entender. Aí, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O contribuinte, a pessoa que decidiu, deu a entrada na aposentadoria agora já no finalzinho do ano. E aí ela não conseguiu obter resposta porque a justiça já entrou de recesso. Essa pessoa, ela vai passar por essas modificações de 2023 ou ela fica ainda com o que deu entrada em 2022? Ótima pergunta, Gabriela, que é exatamente uma grande dúvida de todo mundo. O que acontece? Essas regras vão valer para quem não implementou os requisitos, né? Então, quem até 2022 não atingiu esses requisitos mínimos para aposentadoria, as regras valem. Mas se por acaso você atingiu em 2022, fez o requerimento, e ainda que você não tenha feito o requerimento, mas que você tenha atingido os requisitos em 2022 ou em 2021, e até nos casos das pessoas que atingem antes da reforma, as regras não valeriam, nesse caso, essas alterações. Elas vão valer da data que você implementou os requisitos.
requisitos. Então isso é importante, vale para quem ainda não atingiu. Quem já atingiu, não precisa se preocupar que ainda que o ano vire, você mantém, né, seu direito com as regras anteriores, é o que a gente chama de direito adquirido. E a gente percebe que muitas pessoas, por exemplo, que se enquadram nesse requisito da aposentadoria por idade, né? Por exemplo, um homem chegou aos 65 anos. E aí, às vezes, o medo dessas pessoas é justamente ter que passar por essas mudanças, né? Então, nesse caso, não precisa de preocupação. Não precisa se preocupar. E é importante pontuar, né? Que foi o que a gente trouxe aqui. Tem a questão da por idade, né? Que aí é o tempo mínimo de 15 anos. E as que são por tempo de contribuição, né? Que aí tem essa exigência de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Então, se você implementou, fique tranquilo quanto a isso, porque aí vão ser mantidos os requisitos para você. Agora, é sempre bom, Gabriela, como a gente fala de algo que é muito individual, a aposentadoria, e é algo extremamente importante, eu sempre defendo que o benefício da aposentadoria é algo que vai acompanhar você o resto da sua vida. E no momento que você realmente tem a maior necessidade, né, que é a idade avançada, uma situação mais específica, é importante você analisar em qual melhor regra você se encaixa, porque tem impacto financeiro cada uma dessas regras. Exato. E, Thaís, uma questão também que as pessoas ficam assim preocupadas. Dá certo fazer essa solicitação pelo aplicativo Meu INSS? Porque assim, a gente sabe que o aplicativo funciona, ok, tudo bem. Mas assim, a pessoa consegue fazer isso sozinha? Ela precisa do auxílio do advogado? Porque algumas pessoas relatam tentar e não conseguirem. Isso é possível ou realmente precisa de um advogado? É bem interessante realmente isso, porque o que acontece, por mais que a tecnologia ela ajude bastante, né, isso vem auxiliando, você não precisar se deslocar ao INSS, fazer tudo de maneira virtual, nem sempre as pessoas têm um domínio daquilo ali. O que acontece no aplicativo do INSS? O INSS ele vai conceder ou negar o benefício com base no que tiver alimentado no sistema. Então, às vezes, há informações daquele segurado que não estão alimentadas no sistema. Acontece muito da gente encontrar, se deparar, é muito comum com erros no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esses erros, às vezes, a empresa ela deixa de recolher, mas está lá a informação do vínculo na carteira de trabalho do segurado. Então, se não tem recolhimento, não vai estar no CNIS. Então, nessas situações, e são várias situações dessa, pode ser necessário que realmente o segurado ele busque um auxílio de um advogado, de preferência especialista em direito previdenciário, para que possa fazer essa solicitação. É possível fazer a solicitação sozinho? É, mas nem em todos os casos vai ser concedido o benefício da maneira que a pessoa espera, porque às vezes acontece alguma situação de falha do sistema, de informação que o INSS deixou de considerar, de tempo especial que não foi validado pelo INSS. Então, todos esses pontos pode ser necessário o auxílio de um especialista para que você, como a gente disse, né? É um benefício importante, então a gente não vai querer perder financeiramente nisso. E aí, para a gente finalizar, Thaís, para a pessoa que vai, então, dar entrada no benefício agora em 2023, o primeiro passo realmente é acessar o site e aplicativo, ligar para o INSS. Isso. Se você precisa dar entrada, fazer esse requerimento por meio do aplicativo, em algumas situações muito pontuais pode ser necessário você comparecer à agência, mas geralmente o próprio sistema ele informa, mas na grande maioria dos casos a solicitação é feita pelo sistema, pelo Meu INSS ou pelo 135, recomendo que seja feito mais pelo Meu INSS para que você possa juntar a documentação, né? Que é necessário apresentar os documentos. E aí faz essa solicitação, fica acompanhando. Às vezes demora um pouquinho, eu sei que a ansiedade é grande. Às vezes acaba que o INSS demora um pouco para dar essa resposta. Mas aí você fica fazendo esse acompanhamento pelo INSS e segue que vai dar tudo certo. Thaís, eu agradeço demais a você pelas orientações, viu? Sempre resolutiva. Muito obrigada, viu? Então é isso. Você que acompanhou a gente, você que está aí pleiteando, lutando para se aposentar, 2023 é o ano que você pretende, então, dar entrada na sua aposentadoria. Recebeu aqui as recomendações da advogada da Thaís Delfino, que é especialista nessa área previdenciária. Então você já sabe, você que completou sua idade, não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, atender os requisitos, é só dar entrada e agora aguardar e esperar que dê tudo certo para a sua aposentadoria. Volto com você, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações agora conosco. Gabriela Lima, às 6h53. 6h53, chegou ele, meu amigo.